alegria, ela é contagiante. A alegria, ela transporta nos corações daqueles que se apresentam diante do Senhor nosso Deus. E hoje, quando você saiu da sua casa e disse: hoje eu vou estar lá naquele culto, para que eu possa louvar ao Senhor, para que eu possa me entregar na presença do Senhor, para que o poder, a honra e a glória do Senhor sobre a minha vida seja dada a Ele de todo louvor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor é que falou no seu coração. O Espírito Santo do Senhor trouxe você aqui nesta noite para que você pudesse ser abençoado mais uma vez na sua vida. Porque o Senhor Deus, Ele não traz ninguém até a sua casa, até onde se reúne para falar do amor do Senhor nosso Deus, onde há bênçãos e bênçãos sendo derramadas sobre a vida de cada um que entra neste lugar. O Senhor Deus não traz uma pessoa aqui simplesmente por trazer, não, porque o Senhor Deus, Ele quer abençoar, Ele quer transformar, Ele quer revigorar, Ele quer restaurar aquela vida, Ele quer dar força, Ele quer que você se mantenha firme e forte na presença dEle. Ele quer que você esteja arraigado na árvore da vida, aleluia. E essa árvore da vida é o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. E eu gostaria de ler com os irmãos lá em Mateus, o texto base desta ministração, no capítulo 28, versículo 1 e 2 apenas, para que nós possamos então falar um pouquinho desta palavra, desta mensagem que o Senhor trouxe nesta noite no meu coração primeiramente, e agora trazer ao seu coração. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar profundamente no seu coração. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Pode ficar sentado mesmo. Esses dois versículos apenas. Diz assim, em Mateus capítulo 28, versículo 1 e 2, diz assim: no findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos. Como você está? Aleluia. Pai Celestial, Tu, Senhor meu Deus, tem operado, Senhor, desde, Senhor, o instante em que o Senhor planejou todas as coisas, ó Pai, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Senhor, Tu és tremendo, Pai. Tu és, Senhor meu Deus, o Deus único e verdadeiro. Tu és o Deus que olha, Senhor, para o homem, ó Pai, mesmo, Senhor meu Deus, diante, Senhor, de todas as dificuldades que o homem tem para entrar na Tua presença, para entrar na santidade, para entrar na comunhão contigo, Senhor meu Deus. Mas Tu, Senhor, está olhando, Pai, e planejando, Senhor, este resgate de cada alma que está na face desta terra. Pai, eu Te louvo, Senhor. Louvo, Senhor meu Deus, por cada vida aqui presente nesta noite, ó Pai. Eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor disse, ó Pai, que estaríamos aqui, e assim é o Teu plano. Nós estamos aqui para honrar a Ti de todo o nosso coração, ó Pai. Senhor, muito obrigado, Jesus, por este momento, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amados irmãos, o tema desta ministração nos fala sobre o triunfo de Jesus sobre a morte. Existe todo um processo que aconteceu antes para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui. E este processo começou desde quando o primeiro homem estava lá no jardim do Éden. Adão estava no jardim do Éden, e Adão pecou contra Deus, comendo da árvore do fruto que Deus havia proibido que comesse. Então naquele momento entrou o pecado entre Deus e o homem. Então houve uma quebra de comunhão, a qual Deus tinha todo o prazer de descer todas as tardes. Assim fala a palavra do Senhor, que Deus descia ao jardim do Éden todas as tardes para conversar
E o homem pecou contra Deus, então quebrando a comunhão que havia entre Deus e o homem. Mas o Senhor Deus colocou o homem na terra para que ele pudesse trabalhar e com os seus esforços ganhar o seu pão de cada dia. E esse castigo tão grande pelo seu pecado cometido, pela quebra de comunhão que ele fez para com Deus. Mas Deus olhava para o homem lá de cima e contemplava o homem sofrendo, o homem trabalhando muito para conseguir o seu pão de cada dia. E então Deus, com a sua infinita misericórdia, o Senhor Deus com certeza teve um momento, ele disse: eu preciso ajudar o homem, porque esse homem não vai vencer sozinho. Eu preciso ajudar o homem no seu trabalho, eu preciso ajudar o homem na sua condição financeira, hoje, nos nossos tempos. Eu preciso ajudar o homem a ter o seu trabalho digno. Eu preciso ajudar o homem nas suas dificuldades. Eu preciso curar o homem. Eu preciso levantar o homem quando ele cair, porque sozinho ele não consegue. Então o Senhor Deus, lá em Lucas capítulo 1, versículo 35, nos relata a história de quando o anjo desceu até Maria e disse para Maria que ela teria um filho, aleluia. E este filho será chamado Santo, o Filho de Deus. Estas foram as palavras do anjo do Senhor, quando veio até Maria e disse: Maria, você foi agraciada, você vai ter um filho, e este filho será chamado Santo, este filho será o Filho de Deus, aleluias. Então começou um novo plano de resgate de Deus para com a humanidade, aleluias. Glórias a Deus. Então nasceu o Filho de Deus aqui nesta terra, e ele caminhou por esta terra por 33 anos. E 33 anos Jesus Cristo fez o seu trabalho nesta terra, para que ele pudesse fazer com que o homem compreendesse que ele estava aqui para fazer algo muito precioso, que era resgatar o homem novamente debaixo do pecado e trazer para a luz. E Jesus, para que ele completasse o seu trabalho aqui nesta terra, Jesus Cristo deveria morrer na cruz do Calvário. E foi isso que Jesus fez. Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a mim e a vocês. E é por isso que hoje nós estamos aqui nesta noite, para render graças ao Senhor Jesus e dizer: glorificado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso, porque Ele me resgatou do pecado e me deu uma nova vida, aleluias. Amém, Jesus. Conforme o horário judaico, o domingo ele começa ao pôr do sol de sábado, Jesus Cristo foi levado à sepultura, e ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Diga aí para o irmão que está ao seu lado: ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Aleluia. Antes de amanhecer, naquele dia em que Jesus estava na sepultura, Maria Madalena e Maria, elas saíram de madrugada para que elas pudessem ir até o sepulcro onde Jesus fora deixado, para que elas pudessem continuar na tradição judaica até o terceiro dia. As pessoas iam até onde a pessoa que foi sepultada, para que lá pudesse ungir mais uma vez aquela pessoa. Isso era a tradição judaica. E então por isso
Maria Madalena e Maria, mulher de Clopas, levantou bem de madrugada e elas correram até aquele sepulcro para ver Jesus Cristo. E a intenção das Marias era de chegar lá no sepulcro e encontrar os guardas vigiando, conforme foi determinado por Pilatos. E elas pensavam: vamos falar com aqueles guardas para que pelo menos nós sejamos autorizadas a entrar no sepulcro, para que nós possamos fazer a última unção do nosso mestre. Mas quando Marias chegaram lá, a pedra havia sido removida, havia tido um terremoto, como fala a palavra do Senhor, né? Houve um terremoto e aquela pedra não estava mais na frente daquela sepultura, estava aberto aquele lugar. Então, quando Marias chegaram lá, quando deram de frente para aquela porta aberta, aquela pedra estava removida do seu lugar. Então elas se pasmaram e disseram: quem levou o nosso mestre, né? A palavra do Senhor nos diz assim. Mas o que Maria Madalena e Maria foram fazer lá? Será que elas eram curiosas simplesmente? Ou será porque elas queriam somente ungir o Senhor pela última vez? Não. Maria Madalena e Maria, elas foram até o sepulcro do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus havia escolhido aquelas duas mulheres para que elas estivessem lá primeiro, para que elas pudessem ser as pessoas que começassem a transmitir a boa nova de que Jesus Cristo havia ressuscitado, porque Jesus Cristo não estava mais naquela sepultura, aleluia. Este era o motivo das quais Maria Madalena e Maria foi ao sepulcro, porque o Senhor tinha um plano na vida daquelas duas mulheres. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 4, diz assim que aquela enorme pedra havia sido removida. Marias, se elas chegassem e tivessem aquela pedra lá, com toda certeza elas não poderiam entrar lá. Mas Deus, quando Ele faz um plano, Ele faz um plano por completo, Ele não faz pela metade. E eu quero dizer para você nesta noite, que Deus tem um plano na sua vida. E quando Deus formou um plano para a sua vida, Ele não formou um plano pela metade, Ele formou um plano completo. Ainda que você esteja sofrendo, ainda que você acredite que tudo está acabando, ainda que tudo está tão difícil, mas eu quero dizer para você nesta noite, o Senhor Deus vai remover a pedra, aleluia. O Senhor Deus, Ele vai alcançar você com a sua misericórdia, porque o Senhor Deus, Ele fez um plano completo na sua vida, assim como Ele fez um plano completo na vida de Jesus Cristo, ao vir a esta terra e ser ressuscitado novamente para ir até os céus, aleluia. E este primeiro tópico nos fala exatamente sobre a ressurreição de Jesus. Porque Jesus Cristo nasceu e agora é ressuscitado, então uma coisa mudou. Agora Jesus ressuscitado, Ele traz uma esperança nova, aleluia. Ele traz uma nova esperança para aqueles que estavam angustiados, para aqueles que achavam que não havia uma saída, que o mundo já havia se corrompido. Não, Jesus Cristo ressuscitou e Jesus Cristo trouxe uma esperança de vida para aquele que crê no seu santo nome, aleluia. Esta é a esperança que Jesus traz para nós hoje, aleluia. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, aleluia. Oh, glórias a Deus. Não adianta o inimigo pelejar, não adianta ele batalhar contra os filhos de Deus, porque não há condenação mais, porque Jesus Cristo, Ele ressuscitou, aleluia. Jesus Cristo nos deu a vitória, Jesus Cristo nos dá a esperança de prosseguirmos nessa caminhada com
mesmo poder que agiu em Jesus Cristo, ressuscitando-o dos mortos, está acima de toda autoridade, potestade, poder e domínio. Então não há nada sobre esta terra que não esteja sobre as mãos do Senhor nosso Deus. Então eu posso dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Pode falar, irmãos? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Porque todo o poder, todo o domínio estão nas mãos do Senhor nosso Deus. Aleluia! Este é o nosso Deus. Jesus Cristo reina, e Ele reinou antes, Ele reinou hoje, e Ele vai reinar eternamente. Aleluia! Porque todo o poder está nas mãos do Senhor nosso Deus. Mas eu quero voltar um pouquinho nas duas Marias. Eu achei muito interessante o porquê que Maria Madalena e Maria, elas eram pessoas especiais para Jesus Cristo. Um dos pontos especiais da vida das duas Marias era que eram pessoas humildes de coração. Eram pessoas que serviam a Jesus Cristo, viabilizando todo o tempo que Jesus Cristo esteve fazendo o seu ministério nesta terra. Elas viabilizavam as condições financeiras, elas viabilizavam as possibilidades que Jesus tinha para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E então, por isso, Jesus Cristo amava muito aquelas Marias, porque elas estavam sempre prontas. Quando Jesus dizia para elas: vamos até lá, elas falavam: vamos. Quando Jesus dizia: nós temos que ajudar tal pessoa, elas diziam: nós vamos ajudar. Então essas pessoas estavam juntas com Jesus, elas se tornaram discípulas de Jesus e caminhavam com Jesus Cristo, com a certeza no seu coração de que tudo que elas fizessem ainda seria pouco para abençoar as vidas que Jesus Cristo abençoasse. Maria, em hebraico, quer dizer Miriam. Guarda isso, irmão. Olha só. Maria em hebraico quer dizer Miriam. Miriam é derivado do vocábulo egípcio. Maria, que significa princesa amada, mulher de esperança. Tem alguma Maria aqui, não? Não tem nenhuma Maria hoje? Não tem nenhuma Maria com o nome de Maria, né? Mas todas vocês são Marias. Vocês são princesas do Senhor. Vocês são a esperança que o Senhor Jesus Cristo tem nessa terra. Você sabia disso? Você é a esperança que o Senhor Jesus tem para continuar a levar a mensagem do Senhor Jesus. Você é a Maria humilde que aceita no seu coração que somente o Senhor é capaz de transformar a sua vida. Você é a pessoa que o Senhor escolheu para que você pudesse ter certeza de que o Senhor vai te abençoar cada dia que você prosperar na frente do Senhor, à frente do Senhor, porque Ele está cuidando de você, Ele está zelando por você. Então você continua sendo essa Maria, essa princesa do Senhor, aleluias, uma mulher de esperança, aleluias. As duas testificaram que naquele túmulo de Jesus, Ele não estava mais lá. E este é outro motivo pelo qual Deus permitiu que as duas Marias estivessem no túmulo. Porque alguém precisava ir lá primeiro, para que olhassem e vissem que aquele túmulo novo, ao qual José havia colocado o corpo de Jesus, ninguém havia sido colocado ali ainda. Aquele túmulo era um túmulo novo. E quando colocaram Jesus lá e encerraram aquela pedra na porta, então, quando essa pedra sai novamente e as duas Marias olham para dentro, estava novo o sepulcro, não tinha nada lá. Não tinha nada lá porque o seu mestre havia ressuscitado, aleluias. O seu mestre que cuidou delas, que amparou elas, que curou elas,
realmente havia acontecido algo extraordinário, e ela sai para fora novamente e pergunta para quem? Para o anjo do Senhor que estava sentado sobre aquela pedra. As suas vestes resplandeciam. Então elas olharam para aquele homem resplandecente e perguntam para ele: onde você colocou o nosso mestre? Onde você colocou o nosso mestre? E nós sabemos que o nosso mestre, ele já havia saído dali e estava aguardando para aparecer a alguns dos seus discípulos, a Maria Madalena primeiro, depois aos seus discípulos, aos discípulos indo a Cafarnaum, né? Então Jesus Cristo estava pronto para concretizar a obra que estava faltando, porque ele tinha prometido aos seus discípulos que ao morrer e ressuscitar, ele ainda estaria com eles até que ele pudesse subir na glória. Aleluias! O terceiro tópico desta mensagem fala sobre o enviar. Aleluias! Quando rompeu-se aquela pedra e Jesus Cristo saiu daquele túmulo ressuscitado, não é porque a pedra foi removida que Jesus saiu, certo, irmãos? Jesus já não estava mais lá. Jesus não precisava abrir a porta, né, a pedra, para que ele saísse, porque Jesus Cristo era Espírito e ele poderia ir para todo lugar que ele quisesse. Poderia passar paredes, poderia transportar, né, de um lado para o outro, porque esse Jesus é cheio de glória. Aleluias! E então se rompeu, irmãos, no Evangelho, algo que era feito somente nas sinagogas. O Evangelho, ou a palavra de Deus, era pregado somente nas sinagogas. Mas agora, com este acontecimento de Jesus, o ressuscitado, Jesus aparece aos seus discípulos, e então ele dá uma comissão aos seus discípulos, que agora, não mais ele, mas os seus discípulos, eles tinham que continuar esta missão, pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Lá em Mateus capítulo 10, Jesus Cristo, ele comissiona os seus discípulos. Mas antes de Jesus enviar os seus discípulos para pregar o seu reino, Jesus Cristo fez algo muito precioso para a vida dos seus discípulos. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse para eles: todo o poder, toda a honra e toda a glória estão sobre vocês agora. Vocês têm o poder para curar, vocês têm o poder para batizar, vocês têm o poder para expulsar espíritos imundos, aleluia. Vocês têm poder para transformar as vidas angustiadas em vidas alegres. Vocês têm poder para transformar vidas depressivas em vidas contentes na presença do meu Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo então começou a dar um poder ilimitado, aleluia. O que era limitado se tornou ilimitado, porque o poder de Deus excede todas as coisas. Então, quando o Senhor Jesus começou a enviar os seus discípulos, então os seus discípulos estavam cheios do poder de Deus, cheios da glória do Senhor. Então todas as pessoas que eles tocassem, eles seriam libertos. Todas as pessoas que eles orassem pela cura, eles seriam curados, aleluias. E hoje, irmãos, eu quero dizer uma coisa muito séria para você. Talvez muitas vezes você está sofrendo, angustiado, muitas pessoas que entram em depressão, muitas pessoas que sofrem pela cura. Eu quero dizer para você, se você já se tornou um discípulo do Senhor, você que se entregou ao Senhor Jesus e disse: Senhor, eu entrego a minha vida e reconheço como o Senhor meu único e suficiente Salvador, eu quero dizer para você que o poder está sobre as suas mãos, aleluia. Todo o poder e a autoridade, aleluia, está sobre as suas mãos. Então você, quando estiver lutando, você pode dizer: Espírito do mal, afasta-se de mim, cura, eu quero receber a cura, em nome do Senhor Jesus, eu quero a cura, porque todo o poder e a autoridade foi me dado, aleluia, porque eu aceitei ao Senhor Jesus de todo o meu coração, aleluia. Todo o poder e a autoridade agora é ilimitado, aleluia. Mas nós precisamos entender uma coisa: para que este poder e essa autoridade esteja sobre nossas vidas, nós precisamos manter a comunhão com Deus. Você lembra no começo
Eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento. Aleluia. Eu quero dizer a você que a salvação foi aberta a todos. Não existe aquele ou aquele outro. A salvação, ela é para todos. Só precisamos entender que Deus requer de nós lealdade. Deus requer de nós comunhão. Deus requer de nós santidade. Deus requer de nós um propósito firme de segui-lo a Ele de todo o nosso coração. Não podemos ter um pé lá e o outro pé cá. Nós precisamos estar com os dois pés diante do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor, porque eu quero te servir toda a minha vida. Senhor, eu quero entregar o meu coração, eu quero entregar a minha vida, Senhor, nas tuas mãos. E enquanto nós não fazemos este ato diante de Deus, Deus não tem a nossa permissão para se apoderar de nós, para que Ele possa ungir a nossa cabeça, para que Ele possa derramar todo o poder e autoridade sobre nossas vidas, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Então nós precisamos entender que a vontade de Deus é alcançar cada um de nós e nos colocar em um lugar muito especial e dizer: aquele meu filho amado ali, está ali, ninguém pode tocar ali nele, porque eu estou cuidando dele, ele é meu filho preferido. E todos os filhos de Deus são preferidos, sabia disso? Diz aí para o seu irmão: você é o filho preferido de Deus. Aleluia. Jesus Cristo fez toda uma trajetória para que hoje nós pudéssemos levantar a nossa cabeça e dizer: eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Eu gostaria que você dissesse isso também. Diz para o outro, para ele saber, para o inimigo saber que você é filho de Deus. E você precisa pronunciar essas palavras. Diga aí um para o outro aí: eu sou filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Toda e qualquer pessoa que crê de todo o seu coração que Jesus Cristo é o seu Senhor, é o Senhor da sua vida, ele pode receber as bênçãos do Senhor Jesus. Porque Jesus, Ele nos ama além daquilo que nós podemos pensar, irmãos. Talvez na sua casa, diante das suas dificuldades, você fica pensando: mas será que Deus me ama? Eu estou sofrendo tanto, e eu quero dizer para você que Deus te ama além daquilo que você pode pensar, é além da sua capacidade. Deus te ama, e você quer prova maior? Deus está com os braços abertos esperando simplesmente você se jogar nos braços dele. Nós cantamos um hino aqui, né? Eu quero me jogar como uma criança nos seus braços. E é assim que nós temos que fazer, sem medo, se jogar nos braços do Senhor, para que Ele possa nos abraçar e nos acolher e dizer: meu filho, eu estou aqui, aleluia. E eu quero dizer para você que o Senhor Jesus Cristo, Ele escolheu você para ser o seu filho e para ser também o seu discípulo. O Senhor não está reunindo pessoas simplesmente para estar nesta terra e dizendo que é dele, mas Ele está reunindo pessoas para que essas pessoas possam alcançar outras pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Por isso o envio de Deus é cada um de nós que confessamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo está olhando para você e dizendo: eu estou aguardando você partir, eu estou te enviando para que você seja essa pessoa forte, porque todo o poder e autoridade eu já coloquei sobre as suas mãos. Agora você é meu discípulo, aleluia. E é isso que o Senhor Deus quer fazer com cada um de nós, que nós sejamos os seus discípulos amados, os discípulos que estão prontos para servir ao Senhor Jesus. E eu tenho certeza que todo aquele
que se entrega completamente ao Senhor Jesus, não precisa se preocupar, porque todas as coisas o Senhor Deus vai fazer por você. Você crê nisso, igreja? Aleluia. Feche os seus olhos neste momento, aleluia. Glórias ao Senhor nosso Deus. Santo, santo é o Senhor, aleluia. E eu quero orar por você nesta noite. Se você estava passando por grande dificuldade na sua vida e você estava se sentindo tão fraco, eu quero orar com você nesta noite, porque o Senhor Deus, Ele disse que todo poder e autoridade, aleluia, estaria sobre cada vida, aleluia. E nesta noite você vai receber este poder, onde você vai poder dizer: Satanás, saia daqui, porque você não tem poder sobre a minha vida, você não tem poder sobre as minhas coisas, sobre os meus afazeres. Não, porque o poder de Deus está sobre mim, aleluia. E eu gostaria de orar com você nesta noite, aleluia. Se você tem alguma dúvida de que o Senhor Jesus te chamou, eu gostaria de orar com você nesta noite, para que você possa crer nessa esperança que o Senhor Jesus trouxe, aleluia. Porque Jesus disse: se andarmos na luz como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado.